Há sempre uma notícia a respeito do rigor com o qual os americanos exigem das pessoas que estão de fora que estão no seu território nacional. O Dr. Cláudio Finkelstein, que é advogado de direito internacional, está gentilmente aqui conosco. Dr. Cláudio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Que isso, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Dr. Cláudio, está mais difícil as pessoas permanecerem sem documento nos Estados Unidos? Podem sofrer uma deportação, na sua opinião? Sim, sim. Existem, inclusive, projetos tramitando nos Estados Unidos para dificultar todos os ilegais, ou seja, todos aqueles que entram nos Estados Unidos, seja sem a documentação, sem o visto de permanência e sem a efetiva permanência, assim como eventuais asilados políticos, asilados climáticos, todos esses aí estão sofrendo uma espécie de pressão do governo norte-americano para que se legalize. Agora, é importante lembrar que há uma média de 2 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos por ano. É um problema que eles precisam resolver de alguma forma. Doutor Cláudio, é possível saber, desse número que o senhor citou, aproximadamente quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos, legal e ilegalmente ou não? Existem estatísticas que são publicadas, mas eu desconheço qualquer uma atualizada. Mas essa estatística abrange, pelo menos a estatística aferível e supostamente correta, abrange única e exclusivamente os imigrantes legalizados. Os ilegais, existem estimativas, não existe nenhum número. Esse número de 2 milhões de imigrantes, ele também é uma estimativa, baseada numa projeção daqueles que principalmente cruzam a fronteira sul, a fronteira México-Estados Unidos. Doutor Cláudio, no ano passado nós acompanhamos vários aviões com brasileiros que pousaram em Belo Horizonte e de lá foram para Governador Valadares, que é conhecido como um local onde muitos brasileiros foram para os Estados Unidos. Até nos surpreendeu, porque parecia que no governo Biden, no governo democrata, eles seriam mais lenientes com isso. Mas parece que não é bem assim. Qual é a sua avaliação? Realmente não é verdade. O número de deportações aumentou. Também aumentou o número de imigrantes ilegais e há uma legislação que foi editada para proteger as fronteiras por causa do Covid-19. Então, grande parte dessas deportações sumárias, desse afastamento de família, de menores com seus progenitores, eles todos foram baseados nessa legislação de proteção à saúde pública. E diga-se de passagem que, efetivamente, nos Estados Unidos hoje quase não há mais nenhuma restrição de movimentação ou restrição sanitária. Essa legislação protetiva sanitária continua em vigor. Então, esse governo democrata ele está se baseando pesadamente nessa legislação para deportar e para combater o ingresso de imigrantes ilegais. Agora, doutor Cláudio, uma vez que a pessoa é imigrante ilegal e vai tentar regularizar a documentação, numa hora como essa, ela não se mostra para a autoridade americana? Sim, sim, ela tem que supostamente se entregar e confessar o ilícito. Existem critérios para concessão, seja do visto, seja do asilo. Inclusive a legislação de asilo está em estudo no Congresso norte-americano para mudança, para tornar ela, inclusive, mais difícil, para dificultar ao máximo a permanência de imigrantes, sejam exilados ou com visto concedido para a residência, para fixar a residência. Doutor Cláudio, então o primeiro visto qual é? Como turista. Quanto tempo eu posso ficar como turista nos Estados Unidos? 6 meses. 6 meses. E se eu estudar? Se durante esses 6 meses eu me matricular numa escola para eu aprender o beabá de inglês?
Você vai ter a sua permanência estendida. O estudante ele tem a sua permanência estendida pelo prazo de duração do curso. Inclusive, fiscalmente, ele tem uma série de benefícios, porque apesar dele permanecer o ano nos Estados Unidos, ele não se torna um contribuinte do fisco norte-americano. São diversos tipos de visto, não só o de turista, como também o de negócio, o de esportes, para cientistas, pesquisadores, ou seja, existem inúmeras formas de entrar e permanecer legalmente nos Estados Unidos. Doutor Cláudio, em que momento o migrante pode solicitar a permanência nos Estados Unidos, a permanência definitiva nos Estados Unidos, que a gente chama aqui de green card? São, são diversos os momentos que podem possibilitar ao imigrante pedir esse visto, seja quando ele consegue um emprego e que haja um sponsor, que haja alguém patrocinando, um contratante que obedece às regras legais, seja um estudante, mas ele tem que pedir isso antes de ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos também existem critérios para concessão quando você já se encontra em território americano, e também existem, mas como você disse, o governo democrata não fez, existem anistias, ou seja, momentos em que os ilegais eles são enquadrados na legislação que permitem a sua regularização. Mas há muito tempo que não se faz uma dessas anistias para os imigrantes ilegais. Perfeito. Doutor Cláudio Finkelstein, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Um prazer sempre, Heródoto. Muito obrigado. Aí está, então, algumas informações interessantes, né, e que mexem com muitas pessoas e, às vezes, até mesmo com as famílias das pessoas que têm parentes ou têm pessoas lá nos Estados Unidos.